E aí pessoal, beleza com vocês? Eu me chamo Alisson Suassuna, seja bem-vindo ao canal Chipcode, onde realmente a gente ensina programação web e busca descomplicar a programação. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. É muito importante que você compartilhe, curta esse canal para que ele possa ser propagado ainda mais pelo YouTube, beleza? Bom, nesse vídeo vamos criar uma aplicação web com React, Bootstrap e Firebase, que é um CRUD React. O que seria um CRUD React? É uma aplicação que contém as quatro operações básicas, que é de adição, edição, deletar e atualizar ou listar uma, um dado, beleza? Então vamos inserir esse dado em um banco de dados, vamos listar esses dados em nosso front-end, vamos editar esses dados e vamos também deletar esse dado. Isso se chama CRUD, é um termo em programação para que corresponde a essas quatro operações básicas. Então, chega de demora, vamos abrir o VS Code e criar essa aplicação, que será uma aplicação de cadastro de paciente. Vamos passo a passo, porque eu quero te ensinar o processo completo, beleza? Então, eu estou aqui na minha área de trabalho e estou com o meu terminal aberto. E vamos criar o nosso diretório, né? A nossa pasta que vai conter os códigos do app, beleza? Então você pode criar aqui via terminal ou você pode criar normalmente. Eu vou criar aqui normalmente. Eu vou apertar com o botão auxiliar, vou aqui em novo e pasta. Vai ser aqui app traço pacientes. Já criamos a nossa pasta. Agora eu preciso entrar nesta pasta e agora eu vou usar o meu terminal. Se eu apertar aqui ls, vai listar todas as pastas que contém dentro da minha área de trabalho, porque eu estou nela aqui no terminal. Então eu vou entrar nesse diretório via terminal. Para mim entrar, eu preciso digitar o comando cd espaço o nome da pasta, no caso aqui é app, e se eu apertar aqui tab no teclado, ele preenche para mim. Eu teclo enter e ele me dá, e eu já estou dentro da pasta. Eu vou apertar aqui Ctrl L para limpar o terminal. Eu posso também entrar da seguinte forma: clicar aqui na barra no diretório, vou abrir aqui a pasta, vou aqui ó, em arquivos, abrir terminal e ele vai abrir já dentro do meu terminal. Veja que é o mesmo diretório, é a mesma prática. Feito isso, agora eu preciso instalar o meu React, né? O React aí, e vamos utilizar uma ferramenta chamada Create React App. Ela é uma ferramenta que nos dá toda a configuração já pronta. Então você não vai se preocupar tendo que configurar o React, o Package.json, etc, etc, o Webpack, o Babel e etc. Ele já nos entrega o projeto funcionando e a gente só precisa codificar. Para isso, eu vou entrar aqui na pasta do create-react-app.dev. Eu vou deixar esse link também aqui na descrição. E aqui eles dão alguns passos, né, de como a gente pode fazer, de como a gente pode configurar. Para a gente poder criar qualquer coisa com Create React App, a gente digita no terminal npx Create React App e o nome do projeto, beleza? Porém, eu preciso ter instalado o Create React App via npm de maneira global, ou seja, na minha máquina. E aqui ele nos dá um
pequeno código para instalar. Então, eu ainda não instalei no meu computador, vou instalar junto com vocês, porque aqui é um tutorial passo a passo, para quem realmente está iniciando e quer aprender. Então, eu vou aqui nesse código, eu vou copiar esse código e vou abrir o meu terminal, que está aqui. Eu vou copiar o código, veja aqui que é npm install. Essa flagzinha "-g" quer dizer que vai instalar globalmente, beleza? Então eu vou poder usar o Create React App em qualquer app que eu vá criar no futuro. Então aqui eu vou dar o Enter e ele vai começar todo o processo de instalação. Pode demorar um pouquinho, pode não demorar, depende da tua conexão, do teu computador. Eu vou pausar aqui o vídeo para não se estender muito e eu volto quando estiver concluído, beleza? Então aqui, ó, veja que já terminamos, né, de instalar e agora eu preciso usar aquele comando para criar o projeto de fato. Ele aqui me dá o npx, né? Então vou seguir aqui a orientação da documentação, que é sempre importante você seguir a documentação, certo? E eu vou mudar aqui só o nome. Eu vou botar aqui app-react, beleza? E vou apertar Enter. E vai de novo carregar. Esse processo pode demorar, como não, mas eu vou novamente pausar aqui o vídeo. E aqui, veja que o processo já foi finalizado. Ele te sugere alguns passos, né, que você pode dar. Então a gente vai dar aqui esses dois comandos aqui. Então cd, o nome do projeto que é App React, e ele pede para a gente dar um npm start para subir a aplicação. Então eu vou dar aqui um npm start. Ele vai subir minha aplicação e vai automaticamente abrir um browser. Pode aparecer isso aí. Você dá permitir o acesso. Ele vai ficar localizado na porta 3000 do seu computador. E aqui está o nosso React funcionando corretamente. Vou abrir aqui o inspecionar, verificar se tem algum erro, beleza? E veja aqui que não temos nenhum erro. E a partir daqui a gente vai começar a criar a nossa aplicação. Essa parte foi apenas para te mostrar como criar e como instalar o React com o Create React App. O nosso projeto já está funcionando. Eu vou aqui apertar o Ctrl C para finalizar o processo. Finalizei. E eu vou digitar aqui um código que, se você já tiver com o programa Studio Visual Code, que é o VS Code, instalado em teu computador, ele vai funcionar, que é code. E eu vou conseguir abrir o código já dentro da pasta, já sem nenhum atalho, sem ter que ir lá abrir a pasta, etc. Então, esse aqui é todo o código criado pelo Create React App, beleza? O código padrão, veja que já temos aqui tudo direitinho. Então, a partir daqui é que vamos codificar o nosso cadastro de pacientes. O legal do VS Code é que ele já traz algumas facilidades, né, para você. Então aqui eu tenho um terminal integrado. Eu vou abrir aqui ele e veja que ele já abriu o meu código aqui, tudo bonitinho. E aqui eu vou instalar a minha primeira dependência que eu vou precisar para esse projeto. Como eu te falei no início, eu vou usar o Firebase como back-end e como banco de dados para salvar os nossos cadastros. Então eu preciso instalar esse componente em meu projeto. E aqui eu vou instalar da seguinte forma: npm, e você pode abreviar o install, e aqui eu vou deixar só o i de install, -save, que é para salvar
como dependência deste projeto específico e nome Firebase. E aí também pode demorar um pouco. Eu vou pausar o vídeo e volto quando estiver finalizado. Veja que já terminou, né? Não deu nenhum erro. E agora eu vou limpar o meu terminal. Vou segurar Ctrl e apertar L para limpar. E aí eu vou subir a minha aplicação de novo com npm start. Vamos subir aqui a aplicação. Veja que a nossa aplicação subiu sem nenhum problema. Eu vou verificar se existe algum erro e não existe nenhum erro, beleza? Agora eu vou instalar mais uma dependência, né? Mais uma tecnologia que vamos utilizar aqui, que é para estilizar a página, né? Eu vou utilizar aqui o Bootstrap, certo? Basta você digitar aí Bootstrap no Google, vai ser o link primeiro que aparecer. Então aqui é o getbootstrap.com. Eu vou usar ele para criar a nossa página. Então eu vou aqui em Get Start e veja que aqui tem algumas coisas. Tem várias formas de você instalar o React em um projeto. Então assim, eu uso o mais simples possível para mim. E é assim que eu gosto de ensinar também aqui no canal Tipcode. Vou pegar aqui esse link aqui, ó. Copiar, beleza. Vou no meu projeto. Vou na minha pasta Public e o index. Esse index aqui, ele é o responsável por criar tudo que está no nosso React, né? E aqui é a base de tudo. E aqui eu vou colocar aqui o meu código, né? Vou colocar aqui aquele código que eu peguei e vou salvar. Falta ainda mais uma coisa. Eu vou voltar lá e vou também pegar o código JavaScript, né? O bundle JavaScript. Então eu preciso desse código aqui para conseguir rodar o meu código. Eu vou copiar aqui também. Vou lá e vou aqui no meu código, descer lá embaixo e vou jogar aqui depois desse comentário, bem abaixo do body, beleza? Sempre é o recomendado deixar um código JavaScript carregado lá no final do body, beleza? Vou aqui salvar e o meu código já está apto para trabalhar com o Bootstrap, beleza? E aqui eu vou instalar mais uma dependência, né, que é a fonte resume, né? Aqui é para que alguns ícones do Bootstrap funcionem, né? É uma dependência do Bootstrap aí também para ícones. Então eu vou aqui copiar, vou no meu projeto, vou aqui embaixo, onde eu copiei, vou criar aqui um link de CSS e vou colocar nesse href o meu código. Vou copiar aqui, vou salvar e veja que o meu projeto ele já está apto a tanto manipular ícones do Bootstrap como trabalhar com as classes de Bootstrap, beleza? E aqui vamos agora configurar a parte do back-end, né, no banco de dados. Eu estou aqui no meu site do Firebase. Caso você não tenha uma conta, você cria. É bem simples de criar a conta do console.firebase.google.com. Também vou deixar o link aqui na descrição. Beleza, você cria sua conta e vai aqui, ó, adicionar projeto. Ele vai pedir aqui o nome do projeto. Vou botar aqui vídeo YouTube Tipcode. Eu vou criar aqui o projeto. Não vou ativar esse Analytics. E aqui ele vai me criar este projeto. Vou pausar aqui para continuar. Vai aparecer que seu novo projeto está pronto. Eu vou continuar. Ele vai recarregar agora essa página aqui. E aqui tem algumas coisas que precisamos fazer. Que é o que?
primeiro é pegar o código, né? Pegar o código da aplicação, certo? E aí eu vou pegar o código aqui. Existe aplicações para web, Android e iOS. O nosso é web. Então você clica em web, vai pedir para registrar o app. Vai ser aqui cadastro barra pacientes. Eu vou registrar aqui esse app, beleza? Ele vai me dar aqui um códigozinho. Veja aqui que esse código que ele me deu, eu vou apenas copiar esse código, esse que está aqui dentro desse script, e vou copiar aqui. Vamos lá no nosso Visual Code, certo? E aqui em CRC eu vou criar uma pasta com o nome database, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado firebase.js, e aqui eu vou copiar aquele código. Por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui. Com esse código dessa forma aqui, a gente pode voltar aqui no Firebase, né? Continuar o console, e aqui está. Eu vou clicar aqui em Real Database e vai carregar aqui um pouco. Eu vou criar aqui, ó, criar banco de dados. Vai pedir para mim criar aqui. Eu vou criar dessa forma mesmo, avançar. E aqui eu vou colocar em modo teste, beleza? Para a gente conseguir salvar e ler deste banco. Vou ativar aqui. E aqui está o nosso banco de dados. A parte de back-end, a parte do banco de dados de configuração do Firebase, do CRUD, do React, já está finalizado. Agora vamos para o código, né? Vamos fazer as configurações. Primeiro, vamos aqui dar um Ctrl C, né? Limpar o terminal. Vamos restartar a aplicação e ver se está tudo funcionando como deve estar. Eu posso fechar isso aqui. Veja que o React conseguiu subir a aplicação. Vou olhar o terminal. Sempre tenha esse cuidado de olhar algum errozinho. Tudo ok, né? Então vamos codificar agora. Estamos aqui no nosso arquivo firebase.js. Eu vou tirar aqui esses comentários. Eu vou aqui começar a trabalhar. Eu primeiro preciso importar o meu Firebase. Então, Firebase from Firebase aqui. Já consegui importar esse carinha. Beleza? Aqui eu vou tirar esse var aqui. Não se usa mais o var. Pelo menos não uso mais. Vou botar aqui uma const como variável de inicialização. Vou organizar aqui esse código. Deixar ele bem mais organizado. Vou tirar aqui esse comentário. Não vou precisar dele. E aqui eu vou criar uma variável, né? Let firedb, nesse caso aqui. E vou deixar assim. E aí, para a gente conseguir trabalhar com esse arquivo, eu preciso exportar ele para ele ficar reconhecido globalmente na aplicação. Para exportar, eu vou usar aqui o export default, e aí eu vou exportar quem? A variável firebase.database, que é o que eu vou usar neste caso, pois existem vários serviços do Firebase, né? Não é apenas o banco de dados. E eu vou usar aqui, exportar a referência, né? Que vai ser o nome que eu vou dar ao banco de dados da tabela. E aqui eu vou salvar. E essa configuração aqui está finalizada. Eu vim aqui, ó, no app.js, é o arquivo que é responsável por renderizar o meu app principal. E aí eu apaguei tudo que tinha nele e deixei apenas essa div. Então eu te recomendo que você faça o mesmo. E aí você vai chegar a este resultado. No caso aí você bota o teu nome, o teu projeto.
tranquilo? Então, foi só essa modificação que eu fiz até agora no projeto, tranquilo? E a partir de agora, vamos criar dois componentes. E aqui eu peço a licença a vocês porque eu vou escrever os componentes com nomes em português. Por que, Alisson? Para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Ressalvando que toda vez que você codifica, o recomendado é que você escreva o teu código em inglês. Mas como estamos em um ambiente de aula e aqui o objetivo é realmente te ensinar de uma forma mais didática possível para que você possa compreender alguns conceitos do React de forma clara e ampla. E depois, para passar um código para inglês, é molezinha, você consegue, eu acredito nisso. Tranquilo? Então vamos começar a codificação. A primeira coisa que vamos fazer aqui é escrever os nossos componentes, beleza? Então, sempre que você for escrever algo no React, você vai colocar nessa pastinha aqui, que é o CRC, é onde você guarda todos os seus códigos React. Aqui eu vou criar um diretório ou uma pasta. Eu vou clicar aqui, ó, New Folder, e vou chamar esse diretório de componente, no plural, porque vai ter mais de um, tranquilo? Nesse diretório eu vou criar dois componentes, que vai ser o componente cadastro.js, tranquilo? E aqui vai ser formulário cadastro.j. Criado esses dois componentes, eu vou criar a estrutura básica de um componente React. No meu arquivo cadastro, eu vou importar o meu React para que eu possa utilizar. Então vou usar aqui o import React from, ou seja, aonde ele vai pegar esse meu arquivo React, raspa aqui e vou dar aqui React. Aonde é que está esse React? Está no diretório Node Modules, beleza? Por isso que eu consigo importar esse carinha aqui. E aí eu vou criar aqui uma const, né? Const, aí eu dou o nome do meu arquivo e tem que ser igual, letra maiúscula, do jeito que eu escrevi, do jeito que eu criei o arquivo. Então vai ser aqui cadastro, vou usar a Aeron Function, tranquilo? Se você não sabe o que é Aeron Function, eu vou deixar aqui no link na descrição um artigo onde eu explico de forma bem detalhada o que é Aeron Function lá no blog Tipcode. Beleza? É uma função comum, porém não agrega o nome de function, né? E aqui eu dou um retorno. Toda função React tem que ter um retorno. Beleza? E aqui eu posso escrever qualquer tag HTML. Nesse caso eu vou botar aqui o H1, né? Aqui cadastro, ok? E aí eu preciso exportar esse cara para que eu consiga utilizar ele em outros arquivos. É como se fosse o link do CSS para HTML. Você, quando cria um arquivo CSS, não tem que linkar ele para utilizar ele lá no HTML. Aqui é a mesma analogia, beleza? Eu vou exportar e vou deixar esse componente público para que eu possa utilizar ele depois. Então aqui eu vou fazer export default, vai ser uma exportação padrão, e aí o nome do cara, né, que é cadastro. Perceba que o nome precisa ser igual. Se você errar qualquer coisa aqui desse nome, não vai funcionar, tranquilo?
Então o nosso primeiro componente React está criado. Agora vamos criar o nosso segundo componente React, que vai ser o formulário cadastro. Eu vou copiar esse carinha aqui porque é a mesma coisa lá, beleza? Eu vou só dar um Ctrl V aqui e mudar o nome, certo? E aqui eu posso mudar o nome aqui para o seguinte, eu posso segurar Ctrl D e selecionar os nomes que estão repetidos, que são iguais. Então o VS Code ele te dá essa produtividade. E aí eu altero os três de uma vez. Então aqui vai ser e aí vai ser formulário, cadastro, e eu consegui modificar os três de uma só vez. Então perceba que os nossos dois componentes estão criados, o cadastro e o formulário cadastro. Se você olhar aqui no console, não tem nenhum erro, e também aqui ainda não modificou nada, porque ainda a gente não começou a utilizar esses componentes que criamos. E aí, como você já sabe, né, eu vou utilizar aqui o Bootstrap na versão 4.5. Então, eu vou logo aqui abrir o site do Bootstrap para a gente ter um embasamento melhor. Vou abrir a documentação do Bootstrap. Recomendo que você faça o mesmo. A gente já fez toda a configuração de adicionar o Bootstrap na aplicação. Beleza, a gente copiou esses links aqui, colocamos lá no nosso index. Beleza, tá tudo ok e funcionando. E aqui vamos começar a modificar a aparência do nosso site. Beleza? Então, como eu te falei, o arquivo que é responsável por renderizar tudo na tela é esse app aqui, tranquilo? Pegar esse componente cadastro e vou chamar ele aqui, beleza? Para ele ser renderizado na minha tela principal. Como é que eu faço isso? Eu posso apagar esse carinha aqui e aí eu posso chamar o meu cadastro. Veja que o VS Code ele já coloca um auto import. O bom de trabalhar com VS Code é por isso. Então aqui eu vou dar um enter, ó, e ele já vai importar esse cara, salvo alguns bugzinhos que ele dá, né? Porque ele acha que tem que possui tag de fechamento e não possui. Beleza, mas você vai ter que usar a conversão do XML, que é colocar uma barrinha aqui, para entender que essa tag possui sim um fechamento. Veja que ao apertar Enter, ele já importou o cara que está em componentes e barra cadastro. Tranquilo? Então se eu vier aqui agora, veja que eu consegui renderizar o cadastro que está aqui. Então agora estou puxando daqui, tranquilo? Então esse é o princípio padrão do React. Você consegue interligar os componentes e aí existe essa hierarquia de que a gente pode chamar de herança, por exemplo, para exemplificar o nosso lado aqui. E agora vamos começar a usar o Bootstrap, beleza? Eu não vou me ater aqui a ensinar Bootstrap, beleza? Porque o foco do vídeo é ensinar React. Porém, lá no meu treinamento, certo? No meu curso Full Stack, eu ensino HTML, eu ensino CSS, eu ensino Bootstrap 4.5, eu ensino React. E aí, se você está gostando da minha didática e caso queira conhecer o meu curso, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. A gente sabe que o Bootstrap ele funciona com grid, certo? E ele usa um grid de 12 colunas. E eu preciso especificar esse grid. E eu especifico usando as classes que ele me dá
pré-prontas, beleza? Então aqui eu vou começar a criar o nosso layout, tranquilo? Então eu estou aqui no meu cadastro e eu vou começar a criar. Como é que eu vou fazer? A ideia aqui não é que você saia um expert, mas que você saiba, tenha um norte de como começar alguma aplicação React e como fazer esse CRUD React, tranquilo? Porém, eu vou te ensinar como é que é o processo de se usar o Bootstrap normalmente, como a gente que é programador faz, beleza? A gente vai aqui no Bootstrap e a gente, por conhecer a ferramenta, o framework, a gente conhece alguns termos, certo? E aí eu quero colocar aqui o Joe Butron. Veja aqui ele. O Joe Butron, ele faz esse carinha aqui, o componente fica com essa carinha. E para ficar com essa carinha é esse código. E para ficar com essa carinha aqui é esse código. Beleza? No meu caso aqui é mais interessante esse carinha aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse carinha aqui todinho. Veja que ele faz com div e tal, não usa nenhum padrão HTML5. E aí você é responsável por deixar o seu código o mais HTML5 possível, por questões de semântica, por questões de SEO do Google, tranquilo? Então eu vou copiar aqui só a título de exemplo e vou no meu código. E aí eu vou copiar esse cara aqui, beleza? Sempre vai dar um errozinho às vezes, eu não. E aí você vai ter que organizar o seu código, beleza? Aqui tem uma div de container, ok? Aqui tem um nome aqui que eu não vou usar, eu posso retirar esse nome, beleza? E aqui, por que que tá tendo esse erro? Porque a gente precisa envolver esses carinha aqui em uma div, ok? O React, ele precisa ter esse encapsulamento, beleza? A gente pode apagar aqui e jogar esse carinha aqui dentro, tranquilo? E veja que o erro já sumiu, beleza? Veja que a gente está mexendo em cadastro. Se a gente vier aqui e atualizar o React, que já está atualizado porque ele tem o hot deploy, veja que o mesmo código, o mesmo layout que o Bootstrap me diz que vai ter, eu tenho aqui. Então é bem tranquilo. Opa, eu mexi aqui. Então aqui a gente pode tirar esse H1 daqui e a gente pode deixar esse H1 aqui. Cadastro de pacientes, beleza? E a gente pode aqui indentar. É sempre bom você ter um código bem indentado. E aí a gente vai fazer outra coisa, que é o que? Criar um grid, né? Um pequeno grid. Esse grid é o seguinte, como eu te expliquei anterior, eu vou criar aqui uma div logo. Como eu expliquei por anterior, o Bootstrap ele trabalha com linhas e células, ou linhas e colunas. Então, eu preciso ter uma linha, beleza? E dentro dessa linha, eu posso ter até 12 colunas, beleza? Então aqui eu vou criar o class name. Lembrando, por que class name? Porque nesse caso aqui não é código HTML, parece HTML e são as mesmas tags, não muda. Porém, aqui se chama JSX, ok? Então assim, lá no meu blog também tem um artigo, eu vou deixar aqui na descrição bem completo para que você possa entender essa questão de JSX. Então, o class name, como o HTML, o JavaScript já possui uma palavra reservada com o nome class, então os devs aí do React resolveram renomear e deixar class name. E aí eu boto a classe aqui row, certo? Que é para criar uma linha, tranquilo? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou criar outra div com a class name, e aí eu vou começar a dividir
as minhas colunas. Eu posso ter que vai preencher 2 colunas, que vai preencher 8 colunas, que vai preencher 10 colunas. Eu posso preencher até 8 colunas. No caso aqui eu vou preencher 5, beleza? Eu vou ter uma coluna de 5 e outra coluna de 7, que corresponde às 12 colunas que eu posso trabalhar com Bootstrap. Então aqui eu vou dar um call.md5. Esse MD é para dispositivos de desktop, então a tela também corresponde. Você pode fazer várias telas. A MD é próprio para computador de tela grande, tranquilo? E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar o meu cadastro aqui dentro, esse carinha aqui dentro, tranquilo? Vou pegar aqui ele, dar um Ctrl V e eu vou colocar esse componente aqui dentro. E aí eu vou criar minha outra div com minha outra coluna, beleza? E aqui eu vou colocar um H2 com nome lista de paciente, tranquilo? Já esperava por isso, porque a gente não importou. Veja que ele disse, ó, Alisson, eu não encontrei esse carinha aqui. É só /formulário. E veja que a gente já começou a criar aqui um esboço. Vamos ver no browser como é que está ficando. Veja que eu já tenho realmente um head aqui, né, um cabeçalho. Nesse caso a gente tem aqui formulário com 5 colunas e a lista de pacientes que vai ficar neste lado aqui com 7 colunas. Tranquilo? A gente vai abrir aqui o console e ver aqui se tem algum erro ou não. Não tem nenhum algum erro. Esse é alguns avisos que o Bootstrap ele nos dá. Beleza, sobre a classe name, nesse caso aqui, porque aqui tem tem um atributo com o nome class, não class name. Então eles nos dão esses avisos aqui que é melhor usar class name. Então vamos fazer o que ele manda, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então vamos dar aqui os class name nesses carinhas aqui que tá com o nome class, porque a gente só copiou e colou, né? Então a gente tem que fazer essas modificações aqui para que ele pare de dar esses avisos. Eu posso vir aqui de novo e veja que os avisos cessou, né? Ele parou de dar. Se você vier aqui, ó, em nosso código, veja que o layout ele está um pouco desalinhado, né? Isso está um pouco desorganizado. Esse head ele está muito colado, está um pouco feio de se ver. Então vamos fazer essas modificações aqui. Lembrando que sempre o Bootstrap está aqui, ó, sistema de grid. Então também eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir acompanhando, tranquilo? Então aqui, ó, que é a minha renderização padrão, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar aqui uma class name do Bootstrap, tranquilo? E aqui eu vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou dar um row aqui para ele criar uma linha, tranquilo? E aqui embaixo eu vou criar outra div. Não se preocupe, porque depois a gente vai refatorar esse código para deixar esse código semanticamente correto. Então class name, e aqui eu vou aplicar mais classe CSS. Eu vou aplicar aqui um call md-8 e vou dar aqui um offset amd2. Esse offset ele vai dar uma margenzinha para o meu componente ficar mais adequado na tela, certo? E aqui eu vou pegar o meu componente cadastro e vou segurar com Alt e apertar a setinha para ele subir aqui um pouco, para ele o código ficar organizado. Sempre é bom você ter um código organizado, sempre. Então vou atualizar aqui, esperar compilar e vou olhar como é que ficou o meu código. Veja que já está com uma aparência melhor, já deu uma margemzinha aqui, tranquilo. A gente também pode fazer muitas modificações. Aqui é basicamente CSS com Bootstrap, então você pode ir na documentação e fazer o layout do seu jeito, da tua maneira, tranquilo? Vamos agora
criar o nosso objeto para que eu possa guardar os dados que o usuário vai digitar neste formulário. E também vamos criar o nosso formulário, que por enquanto ainda não está criado. Tranquilo? Então vamos criar esses contatos. Eu vou criar onde? Vou criar no formulário cadastro, que é aqui que eu vou criar o meu formulário e vou capturar esses dados. Tranquilo? Então eu estou aqui no meu componente, eu vou dar aqui um enter e vou trabalhar aqui dentro. Vou até editar aqui, vou usar variáveis captura de dados. Então eu vou criar aqui uma const com nome, vai ser o nome em português, como eu te prometi no início da aula, beleza? Então aqui vai ser campos iniciais de valores, beleza? É um nome grande, mas são os campos iniciais com os valores que eu vou atribuir. E aqui eu vou dar, vai ser um objeto, como eu te falei, a anotação de chaves. E aqui eu vou dar o nome que eu quero capturar do cara. Eu vou capturar até 4 informações. Eu vou copiar o nome completo desse cara, beleza? Inicialmente é vazio. Eu vou querer desse cara o número do telefone. Então eu vou colocar aqui telefone, também vazio inicialmente. Eu vou querer o e-mail desse cara. E eu vou querer desse cara também o endereço. Então endereço desse cara. Beleza? Então eu vou capturar essas 4 informações. O usuário vai digitar o nome completo, o telefone, o e-mail e o endereço. E aí, como esse componente ele é um componente funcional, não é um componente de classe, eu vou precisar manipular alguns estados desse cara, beleza? E aí eu não vou ter o trabalho de transformar esse componente em um componente de classe para que eu possa usar os gerenciamento de estados do React. Para isso, eu vou usar a nova técnica, né? A nova função que existe, que são os hooks. Tranquilo? Também lá no blog Tipcode eu já escrevi um artigo completo sobre hooks. Eu vou deixar aqui na descrição. E no curso, lá no meu curso, eu ensino de forma muito bem detalhada. Então, se você quiser dar uma olhadinha no curso ou no artigo, que também é muito completo, eu vou deixar aqui na descrição. Tranquilo? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou declarar uma variável let, e aí eu vou abstrair. Eu vou usar alguns operadores novos do JavaScript, e nesse caso aqui é o spread operator, tranquilo, onde eu posso extrair de um array ou de um objeto os itens só que eu quero. Também é mais fácil. Então eu vou extrair aqui o valor, nesse caso aqui vai ser o valor, e eu vou manipular esses valores usando o hooks. Então eu vou usar o set variables. Tranquilo? De quem eu vou aqui fazer? Use set state. E aqui veja que ele já importou aqui. Tranquilo? O use state. E aí eu vou manipular qual estado, de que variável, de que objeto. Eu vou manipular de campos values. Tranquilo? Essa parte aqui, qualquer dúvida, você pode deixar aqui também nos comentários. Então, a gente já fez muita coisa na aplicação, beleza? A gente vier aqui, ó, vai ver que está desse jeito, não possui nenhum erro, certo? Só alguns avisos que o React te dá e te recomenda, e mais pra frente vamos também eliminar esses avisos, tranquilo? E aqui está
a nossa aplicação. Ela está ficando dessa forma. Só para recapitular, beleza? Estamos criando aqui um formulário para a gente poder capturar esses dados vindo do cliente, certo? Então temos aqui um componente chamado formulário cadastro. Temos também outro componente chamado cadastro, que esse cadastro é o nosso componente principal que encapsula o formulário, tranquilo? Então veja que eu estou chamando aqui, ó, o meu componente formulário, colunas, né? O grid layout do Bootstrap é dividido em 12 colunas e aqui a gente tem uma coluna de 5 para comportar o nosso layout aqui, tranquilo? Então a nossa tela atualmente ela está desta forma e aqui também tem o main, né? Que aí tem a coluna, que aí chama também o cadastro, que também possui 8 colunas. Então ele está neste momento desta forma aqui. Vamos construir agora o nosso formulário usando o Bootstrap como referência, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar o formulário usando as classes do Bootstrap. Eu vou apagar esse meu H1 aqui e vou criar a nossa tag de formulário. Dentro dessa tag vamos criar o nosso formulário e eu quero usar o formulário junto com o ícone, certo? Do Bootstrap. Vou te mostrar como seria esse cara. Eu vou fazer aqui uma div, beleza? Vou indentar essa div aqui e aqui eu vou usar uma class name já do Bootstrap com o nome form group e essa é a primeira classe do Bootstrap de formulário, né? E aí um input também group. Lembrando, Alisson, de onde é que você está tirando essas classes? Eu estou tirando daqui, ó. Abrir aqui a documentação no Bootstrap para que vocês possam dar uma olhada, beleza? E não fique perdido, tranquilo? Então, todas as classes aqui de input, de formulário, eu estou tirando daqui, tranquilo? Então veja aqui, ó. Então, eu vou criar um formulário, um input, na verdade, bem parecido com esse. Então, eu vou ter um íconezinho, depois do íconezinho, eu vou ter o input para que o usuário possa digitar. Também vou deixar o link da documentação do Bootstrap na descrição. Então, vamos continuar aqui a nossa criação. Já criei a minha div aqui, beleza? E agora eu vou criar uma segunda div aqui. Div, e aí eu vou criar outra class name com o nome input. E aí eu vou criar mais uma div com outra classe Bootstrap. Veja que trabalhar com Bootstrap é muito isso, beleza? Não tem como fugir muito disso. Ele já te dá as classes prontas e você só é saber utilizar essas classes. Então aqui eu vou criar um input group text, beleza? E dentro dessa classe input text eu vou criar uma tag i, que é assim que a documentação recomenda. Esse conjunto aqui é para criar aquele íconezinho lá que a gente viu no Bootstrap. Então aqui é fãs e aí fan user. Então esse grupo aqui é para criar aquele ícone, beleza? A gente pode até vir aqui e dar uma olhadinha, certo? Veja que a gente conseguiu criar o ícone. É a mesma coisa desse carinha aqui. E agora vamos criar a nossa segunda parte, que nesse caso aqui vai ser o nosso input, certo? Nosso input. Então aqui eu vou ter um input. Esse input vai ter a class name do Bootstrap form control. E eu vou atribuir um placeholder, aquela sugestão, nome completo. Aqui eu vou
tem um atributo chamado name, para que eu possa fazer referência. Esse name, ele precisa ser igual ao meu objeto, para que eu possa capturar. Então eu vou copiar aqui esse carinha aqui e vou atribuir esse carinha aqui e aqui. Eu também preciso de um value. Value, nesse caso aqui vai ser entre chaves, porque eu vou fazer referência ao mesmo valor que está aqui. Aí eu vou interligar esse input com o meu objeto. Isso se chama de two-way data binding. É um conceito de interligação, né? Tudo que eu escrever no input vai ser salvo automaticamente lá naquele modelo lá do nosso objeto, beleza? E aqui eu vou atribuir o meu valor, né? Nesse caso aqui, porque é por esse valor que eu vou manipular o meu objeto campo iniciais de valores. Vou colocar aqui, neste caso, valores, nome, beleza? Vou só conferir, ver se tá tudo certo. Veja que o valor corresponde, tranquilo. Então eu preciso ter esse cuidado. Ó, pessoal, bem interessante. Veja que a gente codificou, a gente até alterou aqui, né? E colocou para português. Porém, deu um errozinho aqui, ó. Ele não reconheceu o nome completo. Foi até bom, porque aí eu te mostro um conceito. Essa variável aqui, ela tem que ser um padrão. Então, o que eu vou capturar do formulário é o valor. Então, existe uma propriedade específica que é a values. Então, aqui eu preciso mudar para values, porque eu vou capturar o valor. Então, é uma pré-definição do próprio React. Então, aqui vocês vão mudar para values, beleza? E aqui para values. E aí o nosso formulário vai voltar a funcionar. Então, só esse adendo aí que eu deixei escapar, e foi até bom que a gente esclareceu mais detalhes sobre o React e JavaScript como um todo. O nosso formulário, ele voltou a funcionar como a gente queria, beleza? Então vamos voltar a codificar. A partir desse ponto, dessa criação aqui, a gente pode apenas copiar o que já foi feito. Então eu vou aqui criar uma linha, certo? Lembra da linha da coluna? Então eu vou criar aqui uma div com nome linha aqui, beleza? Class name, eu vou criar uma linha aqui e aqui eu vou copiar todo esse meu formulário aqui, certo? E aí eu vou trabalhar dentro dessa linha e organizar os meus componentes. Então aqui eu vou criar esse carinha aqui dentro dessa linha, beleza? E vou também criar outro cara aqui dentro dessa linha. Se a gente vier aqui, vai estar bagunçado o nosso layout. E aí eu vou trabalhar as colunas. Eu tenho uma linha aqui e eu vou adicionar para que ele ocupe uma largura e que deixe esse lado a lado, beleza? Lembrando, eu tenho uma linha aqui que eu posso trabalhar até 12 colunas neste contexto. Então aqui eu vou dar um call AMD 6, beleza? E a mesma coisa eu vou aplicar esse cara neste cara. Então eu vou ter essa coluna, esses dois inputs dividido em 6 colunas cada qual. E aí ele vai ficar um ao lado do outro. Vamos ver isso aqui e veja que a gente conseguiu o resultado que a gente queria. E aí a gente só vai fazer as modificações dos inputs. A gente também pode aqui dar até uma indentada, né, para organizar esse código e não deixar ele desorganizado, beleza? Indentar aqui
para que ele fique tudo bem alinhadozinho, como a gente tem que, como tem que ser, certo? Como tem que ser. Então aqui tá a minha div aqui, ó, certo? E aí eu preciso pegar esse carinha aqui e indentar aqui, para que ele fique todo correspondente, tranquilo? E aí eu vou apenas modificar os nomes, né? Não vai ser o nome. Então, nesse input aqui vai ser telefone. Então vou copiar aqui e trazer para cá. E aqui também vai ser telefone. Beleza? Neste outro aqui vai ser o meu e-mail, né? Então vou copiar aqui. Vou lá embaixo, colocar aqui e-mail e colocar aqui também e-mail. Beleza? Então veja que o nosso layout ele está começando a ficar mais agradável. Então veja aí que a gente já tem algumas coisinhas aqui. Agora eu preciso mudar os ícones, né? Veja que os ícones eles estão do mesmo jeito. Então eu venho aqui, eu vou mudar apenas esse carinha aqui. Então cada ícone existe até uma classe específica. No caso de e-mail é envelope, beleza? E esse ícone aqui ele é fan bio out. Salvando aqui e veja que ele vai modificar o ícone. Veja que eu errei o nome do ícone do carinha aqui, né? Tem um N aqui de envelope. E aí o nosso fan envelope ficou correto, beleza? Então tudo está conforme a gente está planejando. Então o nosso formulário ele está dessa forma. Porém eu preciso te dar aqui um alerta. Se você já conhece React, você sabe que ainda falta algo, beleza? Que é um handler, ou em português eles chamam de manipulador, né? Os handlers. E aqui eu preciso ter um manipulador, porque ainda esses inputs aqui eles são somente de leituras e não são componentes manipuláveis, digamos assim. Beleza? Eu só consigo fazer a leitura, eu não consigo manipular, não consigo trabalhar. E eu preciso colocar nesse input aqui um handler, ou seja, um manipulador de escuta, de mudança. Então, se mudou alguma coisa, eu preciso saber para conseguir capturar. Então, eu preciso desse handler que se chama onChange, beleza? Isso é um padrão do React, então eu preciso esse manipulador no meu input. Então eu preciso criar esse manipulador, né? Esse cara que vai ouvir todo o input. Então eu costumo dizer que esse cara é o fuxiqueiro da rua. É aquele fuxiqueiro ou fuxiqueira que fica vendo quando você sai, quando você entra, como com quem você entrou, com quem você saiu, se você saiu de madrugada, se saiu de dia. Então ele é este fuxiqueiro da rua aí de vocês, beleza? Então quando você lembrar do onChange, vai lembrar dessa analogia que eu criei para vocês lembrar. Então eu vou criar aqui o meu onChange. Você pode dar o nome que você quiser. Então eu vou criar aqui uma const, beleza? E eu vou criar aqui um nome aqui bem sugestivo, né? Manipulador do input. E aí eu vou esse manipulador, certo? Do change, ele vai receber um evento, que é o evento de escuta. E aqui eu vou criar uma Iron Function e vou criar esse carinha dessa forma. Beleza? E agora eu preciso pegar esse carinha aqui e adicionar ele em cada input. Então eu vou vir aqui no meu input do onChange, vou dar aqui um enter e vou aqui dizer aqui, ó, o onChange ser assim, e aí eu coloco esse carinha aqui. E aí eu preciso fazer isso para todos os inputs. Então veja que eu já adicionei ele em cada input, vai compilar, e veja que não mudou nada aqui, porém agora eu vou conseguir escutar
quando o usuário vier aqui e digitar, por exemplo, o nome. Beleza? Feito isso, eu agora vou na minha função de onChange e eu vou trabalhar aqui, eu vou recuperar esses dados vindo do cliente. Tranquilo? Então, eu vou usar aqui um let, eu vou usar a mesma destructuring do ECMAScript 2015 e também o spread operator. Eu também vou deixar aqui o link na descrição, caso você não saiba o que é, para você dar uma olhadinha na documentação. E se você quer entender mais, com mais detalhes, e comigo te ensinando, eu tenho um curso chamado Desenvolvedor Full Stack Turbo, e aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu te ensino básico ao avançado, toda a parte de back-end com front-end. Tem hoje são mais de 700 aulas, mais de 120 horas de conteúdo, beleza? Módulos bem bacana, com mais 7 bônus incluso, inclusive uma mentoria comigo aí que você vai ter durante a tua jornada. Então, se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tranquilo? Então vou usar aqui o objeto, né? Eu vou receber esse carinha aqui e eu quero pegar dele o nome completo. Quero só o nome completo por enquanto. E eu vou pegar ele de quem? De values. Beleza? E aí eu vou fazer aqui o e.target, que nesse caso aqui é o alvo, né? O alvo que eu quero pegar. E aqui eu vou criar vou manipular esses carinhas, né? Os states com hooks. Aqui eu vou dar um set values. Vou criar aqui dentro um spread operator values para mim conseguir capturar somente o que me interessa. Nesse caso aqui eu vou recuperar só nome completo, value, beleza? Aqui eu preciso dar um ponto e vírgula, tranquilo? Então, essa é os carinhas. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso aqui, eu vou deixar aqui tanto a documentação, né, da sintaxe aqui, da atribuição, né, e o do spread operator, beleza? São duas técnicas novas, né, do JavaScript, que aí facilita o nosso caminhar aí na linguagem. Porém, o nosso formulário ainda falta mais um detalhe. Para o React identificar que esse carinha aqui, que esse componente trata-se de um formulário que vai enviar dados, existe uma flag, né, específica. Primeiro, eu vou dar aqui um atributo de auto. Não quero que o formulário ele se complete sozinho, né? Então eu vou dar esse auto completo, que é um atributo próprio do HTML, certo? E aqui existe uma flag chamada onSubmit. E aqui eu preciso escrever uma flagzinha do React. Quer dizer, ó, esse cara aqui ele ele é um formulário e possui um cara. Então é outro handler, outro manipulador que o React. Então aqui eu posso criar aqui o nome de money envio. Eu vou pegar esse carinha aqui, beleza? Vou pegar esse carinha aqui, o mesmo nome dele. Vou aqui no meu manipulador aqui já criado. Vou criar aqui também área como esse. É o mesmo princípio, certo? O mesmo princípio de um formulário, ele tem um comportamento padrão do HTML. Quando você preenche o formulário e você aperta em submeter ou enviar, ele vai atualizar a página e te enviar para algum lugar. Porém, eu não quero que esse comportamento ele seja assim. Eu quero brecar esse cara, não quero que ele saia do meu formulário, até porque essa aplicação trata de uma SPA, né? Então, eu quero que esse comportamento padrão não exista. Para que eu possa fazer isso, vou aqui pegar o evento padrão e dar um prevent default. E aí eu previno esse cara
desse comportamento padrão, beleza? E aí, se você vier aqui atualizar nosso formulário, ele está tudo certo, tudo ok. A nossa aplicação, ela se encontra nesse estado aqui, beleza? A gente já criamos o formulário, já criamos o local onde vai ser listado os pacientes. Colocamos aqui um header, né? Cadastro de pacientes. Ainda vamos configurar esse header, configurar a parte de Firebase. Também já configuramos a parte de Bootstrap. A nossa aplicação está rodando lisa, beleza? E aqui a gente tem dois componentes, que é esse aqui é o componente principal, que é o cadastro, e esse é o componente secundário, que é o formulário propriamente dito. Veja que já temos aqui toda uma estrutura usando o Bootstrap, beleza? Já criamos aqui alguns handlers, né? Alguns manipuladores do React, o input change, né? O manipulador de envio, que ele permite, que é esse aqui, o onSubmit, e também o nosso onChange, que o React ele nos oferece para que a gente possa manipular esses dados do cliente. Vamos agora capturar esses dados do cliente. Esses dados vão ser guardados nesta const, neste objeto aqui. Então nós vamos capturar do usuário nome completo, telefone, e-mail e endereço, né? E enviar esses dados para o nosso banco de dados Firebase, que já está aqui, beleza? Já está configurado e rodando. Lembrando que para que você possa configurar e rodar, vá para a aula 1, beleza? Eu vou deixar aqui os links das aulas também aqui na descrição, para que você possa acompanhar, caso você queira acompanhar. Caso não, você queira só assistir o vídeo e queira aprender um pouco mais, vamos que vamos. Para a gente conseguir capturar esses dados vindo do usuário, eu preciso criar uma função JavaScript, né? Então, que a gente consiga passar por parâmetro esse objeto, no caso é um objeto que vamos capturar aqui. Eu estou aqui no meu componente principal, cadastro, e aqui eu vou criar o meu objeto JavaScript, beleza? Const add edit. Eu inicialmente falei para vocês na aula passada que eu vou escrever em português para facilitar o nosso entendimento, tranquilo? Aqui vai receber um objeto, pode ser qualquer nome, que é um parâmetro, e aqui eu vou escrever uma Iron Function. Esse add, beleza, vai ser uma função dupla, ele vai tanto adicionar como editar, e vamos fazer essa condição de ou, né, no nosso botão, tranquilo? Então aqui eu já criei nossa função, e agora eu preciso chamar essa função. Essa função vai ser chamada em nosso componente cadastro, que é onde realmente os dados vão acontecer. Então, eu vou pegar aqui o nome dessa função, vou copiar aqui e eu vou trazer para cadastro, certo? E aqui eu vou referenciar a minha função, ok? Que é assim que o React ele pede para que a gente faça. Essa função aqui vai fazer referência aos nossos cadastros lá. Esse componente, certo, vai receber uma função que vai ficar ouvindo, né? Nesse caso, vai capturar esses dados que vão ser recebidos e preenchidos aqui. E aí você pode me perguntar, Alisson, beleza, mas por onde esse parâmetro que você passou, que nesse caso é esse aqui, o object, essa função espera um objeto com um parâmetro. Eu vou receber ele aqui, gente, ó. E é o famoso props, né? É uma variável que o React sugere, né? Então, props, que vem de propriedades. Pode ser qualquer nome, mas eu sugiro que você use a convenção do React. Então, por esse props aqui, eu vou receber todos esses dados aqui, vinda do nosso formulário. Tranquilo? E aí, eu preciso vir aqui no meu handler, certo? Que é o manipulador form_envio, que vai ser o responsável por essa captura, beleza? E quando o usuário clicar no botão de submeter, vai chamar esse manipulador aqui, e nesse manipulador é que vai conter os nossos dados propriamente dito.
Então aqui eu vou chamar aqui o meu amigo props, beleza? Vou chamar a função edit, que eu já estou com ela aqui. E aqui nesse edit eu vou passar os valores, né? Os values, belezinha? Então é isso aí que a gente já está atribuindo aqui. Agora a gente precisa invocar o nosso Firebase e pegar o objeto de referência do Firebase para que a gente possa adicionar esse objeto lá no banco de dados do Firebase, ok? Então o nosso arquivo Firebase está aqui, já estou exportando. Eu exporto aqui essa variável aqui, ó, FireDB. Então eu posso pegar essa variável aqui, FireDB, beleza? E eu vou aqui, ó, em cadastro, vou aqui em cima e vou importar esse cara. Import FireDB, beleza? From, e aqui eu vou usar o nosso componente FireDB, tranquilo? E aí eu já estou apto a utilizar o meu Firebase na minha aplicação. E aqui na minha função, beleza, de edit, nesse caso eu vou primeiro fazer o CRUD React de adicionar, e aqui eu vou chamar firebd.shield, ou seja, eu vou adicionar um filho, beleza, no documento do Firebase. O Firebase ele é um documento bem parecido com o NoSQL, né, do MongoDB. E aí aqui nesse shield eu passo um nome que vai ser o nome do documento lá no banco de dados. Então aqui eu posso chamar aqui de pacientes, por exemplo. E aí eu vou usar o push para adicionar esse cara. E aí eu vou adicionar quem? Eu vou aqui adicionar o meu objeto. Tranquilo? Simples assim. E aqui eu posso também fazer um caminho de erro. Caso dê algum erro, eu posso vir aqui, como é um objeto aqui, eu posso vir aqui e dizer, ó, se der algum erro aqui, eu quero que você execute essa função aqui, beleza? E aí eu boto um if aqui, se esse erro aqui vier, né, no caso é o erro lá, se esse erro realmente existir, eu quero que você exiba um console para que eu possa ver esse erro e eu possa tratar ele. Você pode também fazer do jeito que você quiser, pode usar um cat aqui. Aqui é só a título de exemplo para que vocês possam saber que é possível fazer dessa forma. Tranquilo? Basicamente a nossa função de adicionar no Firebase é essa aqui. Precisamos adicionar o nosso botão, beleza? Então vou aqui e vou dar um Ctrl V aqui porque eu já fiz o botão e vou explicar a vocês. É simples, é Bootstrap puro. Eu criei simplesmente um form group, né, como pede o Bootstrap, e aí coloquei o input do tipo submit, coloquei um value, vou botar aqui salvar neste caso, e coloquei as classes, né, btn primary para dar a cor azul, né, e o btn block para ele ocupar todo o espaço do componente. Então se você vir aqui salvar, eu não salvei, vou salvar aqui e vou salvar, e veja que nosso btn ele já está funcionando, tranquilo? Então quando eu clicar no btn eu vou enviar os dados para o Bootstrap. Outra coisa que a gente precisa alterar aqui é o name, beleza? Tava values antes, né? Porém é um name, pois né? A gente aqui está mapeando o name e aí capturando o value desse name. E aqui eu uso a conversão enxuta aí do JavaScript, né? Da nova versão. Caso você queira se aprofundar ainda mais no desenvolvimento web, beleza? Eu estou com um curso que trata-se tanto de back-end como front-end, se chama Desenvolvedor Full Stack Turbo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma olhada. Será um prazer ter você como aluno. Os alunos que estão fazendo o curso estão amando o curso, e principalmente por causa do suporte que eu dou, assim, dou uma mentoria incrível. Você tem acesso à minha pessoa, ao meu WhatsApp, a gente bate um papo, conversa, eu vou tirar
as suas dúvidas pessoalmente. Então, caso você queira se aprofundar mais nesta área, o link vai estar aqui na descrição, tranquilo? E também a gente precisa fazer o seguinte, aqui, né, não tem aspas, e eu tinha colocado aspas desta forma aqui, foi um erro meu, beleza? Peço desculpa a vocês, então retire as aspas, tranquilo? E aí, também, a tag forma aqui, ó, percebi que ela estava escrita errada, beleza? E aí, o certo é você corrigir aí, caso você esteja acompanhando, como é o que eu sugiro, para que você possa realmente aprender, pois só assistir a aula não vai te fazer programador, tranquilo? Então, corrija a tag form, tire as aspas daqui, no mais, o nosso código ele está tudo funcional. Vamos agora testar e ver se esses dados estão chegando no Firebase. Eu estou aqui com meu browser aberto. Se você vir aqui inspecionar, não vai ter mais nenhum erro de aviso, algum erro do tipo. Eu vou até limpar aqui o console. E aqui eu vou preencher o meu nome, né? Tá aqui, Alisson Suassuna, o telefone 889-961, o e-mail suporte@chipcode.com.br, endereço Juazeiro do Norte. E eu vou clicar em salvar. Veja que nada aconteceu, beleza? Por que nada aconteceu? Porque a gente usou o Event Prevent Default. Então a gente bloqueou o que seria o comportamento normal, que ele redireciona para uma outra tela. No caso, não quero que ele faça isso. Porém, vamos abrir aqui o nosso Firebase. E abrindo aqui o Firebase, veja que eu estou no meu database, certo? Veja que o paciente aqui, ele criou um documento pacientes conforme a gente colocou aqui, ó, pacientes, tranquilo. Ele fez essa adição. O ID, o Firebase, você não vai se preocupar com o ID, ele cria de forma automática. E aqui, se você der aqui um mais, vai ver que realmente eu consegui inserir esses dados no meu banco de dados. Consegui inserir o nome completo, consegui inserir o endereço, consegui inserir o telefone e o e-mail. Tranquilo? Então, a inserção de dados está funcionando perfeitamente. Nosso CRUD React. Agora que já sabemos que os nossos dados estão salvos no banco de dados, vamos agora fazer a segunda operação do CRUD React, que é fazer a listagem, certo? Eu preciso pegar aqueles dados que estão no meu banco de dados e listar eles em tela, ou seja, renderizar. Então vamos fazer isso com muita calma, paciência, tranquilo. Então vamos lá. A primeira parte que vamos fazer aqui, usar os hooks, beleza? Os hooks é uma nova função, né? Nem é tão nova assim, mas muita gente não conhece ainda, do React. E aí eu vou usar o hooks para não ter que transformar esse meu componente em componente de classe, para a gente fazer alguns gerenciamentos de variáveis e tal, de estados. Caso você não conheça hooks, eu também ensino hooks no curso, beleza? Mas também eu criei um artigo lá no blog chipcode.com.br. Eu vou deixar aqui o link na descrição e lá eu explico cada detalhe para vocês entenderem um pouco mais do que é hooks, o problema que ele resolve no React. Então aqui eu vou fazer aqui o uso do user state e também do user. São dois componentes do hooks do React. E aí eu vou aqui, preciso aqui vir e dar vírgula aqui, e aí eu já consigo importar esses carinhas. Depois eu preciso criar mais duas variáveis, tranquilo, que vai representar os nossos objetos que estão lá no Firebase. Então eu vou aqui no meu cadastro aqui
eu vou criar uma variável. Vou usar o mesmo esquema lá que eu usei antes. E aqui eu vou usar aqui objeto. Ou melhor, eu vou usar aqui dados paciente. E aí eu vou usar um estado, né? Eu conseguir manipular essa variável através desse estado. Eu vou usar aqui o set. E aí a gente pode colocar o mesmo nome que está aqui. Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui esse carinha. Porém, com um D maiúsculo. Beleza? Com um D maiúsculo. 7 dados pacientes. Então eu vou manipular o estado dessa variável através do set e dados pacientes. E aí eu vou referenciar o user. Beleza? E aí que eu vou manipular nesse caso aqui, um objeto. Essa variável vai ser responsável por trazer os nossos dados do banco. Ele está em tela. Beleza? Depois eu vou criar aqui uma função chamada userEffect. Vou fazer uso aqui de uma iron function. E aqui é onde eu vou fazer toda a função de listagem para o banco de dados. Primeiro, eu preciso capturar esses dados lá no nosso Firebase. Então aqui eu vou usar a variável firebase.shield. Eu vou pegar quem? Vou pegar o documento paciente, que é o que eu tenho lá no meu banco. E vou usar uma função on. Essa função on vai me permitir acessar o banco de dados. E eu quero acessar o que? Quero acessar os valores, né? Os values desse banco de dados. Um segundo parâmetro que é como se fosse uma espécie de foto, certo? O snapshot que chama. É como se o nosso React pegasse o banco atual, tirasse uma foto e imprimisse nesta variável. Porém, imprimir os dados. Aqui eu posso chamar até de DB, eu gosto de chamar assim, você chama do jeito que você quiser. Aqui eu vou usar uma iron function também. E aqui eu vou fazer toda a parte de banco de dados. Vou fazer um if para a gente assegurar que esse banco não é vazio, porque se for não vou renderizar. Então aqui if, aí eu faço aqui db, né, que é quem representa nesse momento os dados do banco de dados. Ponto val, né, valores desse cara for diferente de null, eu vou conseguir renderizar. E aí eu vou usar o set dados paciente, tranquilo, e vou fazer um spread aqui, né, para que a gente possa pegar esses valores. Ponto val, tranquilo. Então a nossa função de listagem usando o hooks é essa aqui, beleza? E agora eu preciso apenas na minha tabela, né? Eu preciso criar essa tabela dinamicamente e imprimir esses dados. Vamos agora criar a nossa tabela, beleza? Eu vou apagar aqui esse H2, eu vou criar aqui uma class name e aí eu vou atribuir, certo? Vai ser um call amd-7, vai ocupar 7 colunas, então 7 por 5, 12, vai corresponder ao nosso grid do Bootstrap. E aqui eu vou começar de fato a criar a minha tabela. Então eu vou criar aqui a tag table, beleza? E aqui eu vou usar todas as classes do Bootstrap que ele me oferece para a criação de tabela. Você pode ir na documentação e fazer a tabela como você quiser. Tranquilo, então que eu vou criar aqui uma table, beleza? Vai ter uma table borderless do tipo strip. Então eu vou aplicar aqui essas três classes na minha tabela, tranquilo? E aqui eu vou criar os meus cabeçalhos, certo? Então eu vou criar aqui o theread, né? Nesse meu theread também vai ter uma class do Bootstrap que vai ser theread-lite. Vocês podem até ir conferindo na documentação, é o que eu recomendo, beleza? Então aqui eu vou criar uma tr, né? E aqui vai ser as minhas TDs. Esse aqui nome completo. E aí eu posso pegar esse carinha aqui e duplicar ela, né? Ser 4 TDs, 1, 2 e 4 aqui. Aqui vai ser endereço, aqui vai ser e-mail e aqui vai ser telefone, tranquilo? Então a parte do cabeçalho da nossa tabela
está criada. Vamos criar agora o nosso corpo, né? Que é onde vamos de fato renderizar os nossos itens. Então aqui eu vou criar um T-body, certo? E aqui eu vou usar JavaScript. Como se trata de uma JSX, eu posso utilizar JavaScript onde eu quiser. E aqui eu vou usar para renderizar essa minha tabela. Eu vou pegar o objeto, né, ou o JavaScript, a opção objeto, ponto key, para pegar cada nó, cada chave, né, desse carinha. Eu vou aqui atribuir o carinha que tá aqui, ó. Cadê ele? Que a gente colocou aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, que é o responsável pela nossa tabela. Então aqui dados pacientes, né? Eu vou atribuir ele aqui. E aqui eu vou dar um map pra gente conseguir trabalhar com esse array de forma mais filtrada, certo? E aqui eu vou pegar o ID desse carinha e criar aqui um Iron Function, tranquilo. E aqui um Iron tem que ter um retorno, né? Então eu vou dar aqui um retorno. E aqui eu vou escrever as tags HTML. Nesse caso aqui eu vou escrever tr, que nesse caso é a minha linha, né? A nossa linha. E aqui as td. E aqui eu vou ter as tds. E aqui dentro da td eu vou escrever o nosso elemento. Nesse caso aqui vai ser dados pacientes. Vou pegar o ID de cada um, porque o ID é único. E aí eu vou pegar nome completo desse carinha, do jeito que a gente fez lá. E aqui eu vou replicar cada uma delas. Vou replicar para telefone, para telefone, e-mail. Por enquanto eu vou só colocar e-mail e telefone mesmo. O endereço eu não vou querer renderizar. Então aqui vai ser e-mail, do mesmo jeito que está escrito lá no meu objeto. E aqui também é telefone. A gente pode até dar uma conferidazinha aqui, ó, e ver se está tudo correto. Se os dados que eu coloquei aqui, ó, nome completo, telefone, e-mail, está escrito tudo corretinho para não ter erro de escrita, tranquilo? E aí a gente pode vir lá e vamos testar e ver se realmente ele está renderizando os nossos itens. Pode ver que realmente conseguiu adicionar e ele está em tela. Porém, se você vier aqui no console, vai aparecer dois avisos aqui, certo? Primeiro aviso é o seguinte aqui, ó. Diz que os nossos itens tem que conter uma chave única, beleza? Cada um deles tem que ter uma chave exclusiva. E o outro é que eu excedi o número máximo de renderizações do componente. Porque como é que eu resolvo isso, né? Esses dois avisos aqui, ó, beleza? Eu vou aqui, use effect, como eu usei aqui, como ele usa de forma interna um map, né? Como eu usei aqui um map para renderizar, ele vai recriar esse objeto toda vida que eu chamar esse carinha. Para não acontecer isso, eu preciso vir aqui e passar para ele um array vazio, para que ele possa parar de fazer essa renderização e entender que não é mais para renderizar. Se você vier aqui e atualizar, ele vai realmente parar o erro. E ficou só com um erro, né? Não é nem erro, é um aviso do React, né? Que é a chave única. E aí, para que eu consiga resolver isso, eu venho aqui, ó, no meu código, eu vou aqui na minha tr, certo? E vou adicionar um atributo key, beleza? Essa aqui é que vai ser única agora. Essas TDs serão todas únicas para o React. E aqui a gente parou de ter o problema, beleza? Se eu vier aqui e adicionar outro cadastro, né? Ana Paula, minha esposa, Ana, e aqui qualquer endereço, só vai renderizar, ele vai adicionar e listar automaticamente nossos dados. Então, o CRUD React já consegui fazer tanto a adição em um banco de dados como a listagem. Falta fazer agora o editar e o deletar. E vou tirar. E vai ser ações. E aí eu vou colocar alguns botões aqui do próprio Bootstrap para que eu possa fazer essa adição e remover, né? Vamos lá. Eu vou aqui no meu
na minha tabela de renderização, beleza? Aqui está o meu objeto. Eu vou aqui adicionar outra TD, e aqui dentro vai ficar os botões. Então eu vou definir aqui uma tag A, uma tag âncora, beleza? Nessa tag A terá uma tag I, certo? E aqui eu vou definir as classes do Bootstrap. Class name, beleza? Aqui vai ter um btn, nesse caso é um botão, btn prime para ter a cozinha. E aqui neste i eu vou ter outra class name, que vai ser nesse caso o ícone, certo? Vai ser o ícone aqui, fans special out. Alisson, de onde é que você está tirando esses nomes? Lá da documentação do Bootstrap, tem todos lá. É apenas você copiar e colar, simples assim, não tem muito o que fazer aqui não. E aqui eu vou criar outro botão, nesse caso outra tag A, que vai ser o botão de remover, que vai ser a lixeira. Então aqui vai ser uma tag âncora com uma tag I também. Aqui vai ter uma class name, do mesmo jeito, ok? Aqui vai ter um btn danger, para ser uma cor vermelha. E aqui nesse i vai ter a mesma coisa, o íconezinho. Aqui nesse caso vai ser o far, que nesse caso é lixeira, né, em inglês, beleza? Então os nomes são bem sugestivos, beleza? E aqui vamos dar uma olhadinha no nosso, como é que tá ficando. Então veja que ficou dessa forma aqui, ó. Então eu vou ter o botão de adição, né, de a ideia é, quando eu clicar nesse botão e se salvar muda para editar, aí eu vou conseguir editar aqui. E quando eu apertar aqui eu vou deletar esses ícones da minha tela, tranquilo? Agora eu vou precisar criar alguma função única, né, para que eu consiga capturar, porque eu vou ter que saber que esse cara é esse cara. Então eu preciso criar essa função e também criar uma função de botão, né, um clique aqui. Então eu vou lá em cima, aqui em cima, e vou criar LED. Vou usar o mesmo princípio, certo? Então vou criar aqui ID atual, beleza? Eu vou criar aqui set ID atual e eu vou atribuir a user. Vou passar um objeto vazio por enquanto para ele, porque esse ID atual não tem nenhum elemento até eu clicar. Então quando eu clicar ele deixa de ser vazio. E aí eu vou pegar esse set id atual, vou lá no meu botão que eu criei agora, que é o botão aqui de editar, e vou aqui na tag âncora e vou adicionar aqui o onClick. O onClick é para escutar o clique do mouse. Então aqui vai ser o onClick com a iron function. Aqui eu posso escrever como eu quiser, então faço aqui uma iron function e aqui eu vou atribuir o meu set ID passando o meu ID atual, que é o ID desse carinha aqui, beleza? E aí eu vou conseguir capturar o ID desse cara, como o ID vem único, lá eu vou preencher esse carinha com o ID único do Firebase, e aí eu vou conseguir identificar que esse cara realmente é esse cara, tranquilo? Então a gente vai ter que fazer essas atribuições. E aí, como eu falei, eu quero que quando eu apertar aqui, esses dados venham para cá, beleza? E aí eu vou conseguir editar. Para que eu possa fazer isso de maneira bem mais fácil, eu posso vir aqui no meu, onde eu chamo a minha função, certo? Eu posso aqui apagar esse carinha aqui. Eu posso vir aqui e apagar, certo? Em vez de uma função, eu vou colocar múltiplas funções, digamos assim. Eu posso fazer aqui um spread operator, certo? E aqui chamar e aqui chamar várias funções. Nesse caso, eu posso chamar aqui add e edit. Eu posso chamar aqui o current, nesse caso aqui o ID atual, beleza? O ID atual. E também eu posso chamar aqui os dados, né? Então, eu, em vez de ter
no meu formulário um único evento, eu posso selecionar múltiplos eventos e capturar ele de forma específica. A gente consegue trabalhar de uma forma mais enxuta, usando as novas técnicas, né, do JavaScript, do ECMAScript 6, 7 e etc. E agora eu preciso fazer com que esses dados eles se preencham automaticamente lá no meu formulário. Então, eu vou aqui no meu formulário cadastro, tranquilo, e aqui eu vou criar uma função. Essa função aqui com o uso do hooks, o poderoso vou criar com a Aeron Funct para facilitar a minha vida. Vou primeiro perguntar se esse objeto que está vindo ele possui um ID, né? Então aqui eu vou fazer um if, fazer props.id, nesse caso ID atual, como a gente escreveu lá. Se ele está vazio, beleza, porque a gente não vamos querer renderizar, vai renderizar. Se estiver vazio, ele vai renderizar. Se não estiver vazio, ele não vai renderizar nada. E aí eu vou, nesse caso aqui estava o campo lá, ele está vazio, então eu vou dar um set values e aqui eu vou usar os meus campos, né, inicial, beleza? E aqui eu posso também fazer um else, tem um outro caminho aqui, set values do mesmo jeito, e aqui eu vou dar um props ponto, nesse caso lá vai ser dados, eu vou preencher os dados, né, do paciente. Deixa eu ver como é que está escrito lá, para não dar nenhum erro. Eu sou muito confuso com nomes. Eu vou pegar esses dados aqui e vou colocar ele, e aí eu vou preencher esses carinha aqui, cada um deles com seu ID atual. Como a gente está usando o use effect, a gente precisa interromper aquele loop. E aqui eu venho aqui e faço props.id atual e também passo aqui o props.paciente. E aí eu vou conseguir preencher os dados em tela, beleza? Se a gente vier aqui no meu browser e eu vou dar aqui o inspecionar, vou em console, não tem nenhum aviso nem nada. Posso limpar aqui até. Se eu clicar aqui em Ana, ele vai preencher o meu formulário conforme a gente quis. Agora eu preciso alterar o botão, né? Veja que aqui está ainda como salvar. Por exemplo, se eu vier aqui e clicar aqui, eu quero que esse botão mude de salvar para editar. Que agora eu quero que a ação do usuário seja editar e não salvar. Então, vamos aqui no botão e a gente pode fazer aqui nesse level aí. O bacana do React é isso. Como tudo é JavaScript, você pode fazer tudo JavaScript. Então aqui eu vou botar aqui props, o ID, beleza, ID atual. Se ele for vazio, ou seja, se ele for vazio, é para aparecer o nome de salvar. Isso aqui é um operador do JavaScript, o ternário. Se não, é para aparecer a atualizar. Isso aqui é um operador ternário, beleza? Também explico com muitos detalhes lá no curso do tipo code, beleza? E a gente pode vir lá no nosso código e olhar como é que tá. Veja que tá salvar. Se eu clicar aqui, ele mudou para atualizar como a gente escreveu. E agora vamos de fato atualizar esses dados, né, no nosso banco de dados. Eu posso vir aqui, ó, e eu vou criar um if grandão e eu vou perguntar se o ID atual ele está vazio, esse ID atual, e aí eu vou pegar todo esse carinha aqui e trazer ele, beleza. Também criei aqui esse segundo ID, esse else, e aqui eu vou ter um else, no caso da atualização, né, nesse caso aqui. Então vou fazer a mesma coisa aqui, file db.shield, vou pegar também o paciente, do jeito que tá lá, porém aqui eu vou ter o famoso coringa, né, eu vou pegar na URL esse ID aqui, template string, beleza, a template string, para facilitar o meu. E existe uma função
do Firebase 7. Ela vai atualizar os dados da minha tela. E aqui eu vou passar o novo objeto, né? E se esse objeto vier a dar algum erro, também posso escrever aqui esse erro. Sempre é bom a gente ter os dois caminhos, né? De erro. Beleza? Então, se os dados estiver vazio, eu vou usar a função de adicionar, que é a mesma, que é o push. Se tiver com dados popular, eu vou pegar pelo ID dele, certo? Na URL, e vou adicionar esse cara. Eu vou conseguir identificar esse cara pelo ID que vai estar na URL do meu navegador, neste caso aqui. Tranquilo? E aqui a gente pode testar, né? Vamos testar. Então vamos testar aqui. Nossa função de atualizar. Vou dar aqui um refresh. Veja que não passei nenhum erro no meu console. E eu vou vir aqui. Eu vou querer atualizar o Ana aqui, ó. O Ana. Eu vou colocar aqui Ana, não é mais Ana. E vai ser só Paula, por exemplo. Eu vou atualizar aqui. Veja que ele já conseguiu atualizar aqui. No meu banco de dados também. Ele já conseguiu atualizar. Com certeza. E está aqui Paula. Que antes era Ana Paula. Tranquilo? Então nosso CRUD React ele está realmente funcionando. E a função de deletar, a função de adicionar e de listar e de editar já foram feitas. Falta apenas agora para o CRUD React ficar completo a função de deletar. Vamos fazer agora. Para a gente fazer a função de deletar, eu preciso ouvir, né, o botão de deletar. Então, esse botão aqui precisa ter um on-click, né? Mesma coisa, o on-click. E aqui eu vou ter a minha função arrow também. E aqui eu preciso criar essa função arrow. Vai ser um delete, o nome da função vai ser delete. E eu vou receber uma ID, né? Pra ela, né? E aí eu vou pegar essa função aqui. Vou deixar delete paciente para ficar mais sugestivo. Então eu vou aqui pegar ela todinha, salvar. E eu vou lá nos meus objetos aqui e vou criar aqui embaixo, certo? Essa função aqui. Então eu vou criar aqui uma const delete que vai receber uma key, que é uma arrow function. E aqui eu vou criar pop-upzinho se realmente o usuário realmente quer deletar. Então eu vou botar aqui um if, aqui eu vou botar aqui um window, puramente JavaScript, beleza. Às vezes as pessoas se confundem JavaScript com React, mas enfim. E aqui eu posso deseja realmente deletar esse ciente ou esse cadastro, beleza. E aí, se o usuário quiser realmente deletar, vamos fazer aqui a parte de deletar, né? Então aqui firedb.shield, vou pegar o nó lá, certo? E aqui eu vou de novo escrever com o template string, porque segue o mesmo princípio de editar. Eu vou pegar pelo ID da URL, e aqui eu vou dizer aqui paciente, e aí pegar pela key, né, que eu coloquei lá. E aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou dar um remove, certo? Simples assim. E aí, se caso der algum erro, eu vou querer ver esse erro interno. Então vou dar aqui uma arrow function. Se der algum erro, eu quero ver esse console aqui desse erro. Console.log. E aqui eu vou imprimir o nosso erro, beleza? Então vamos ver como é que ficou lá na nossa tela lá. Opa, eu errei aqui, ó, não é key, né, ó, é ID atual. Lá vai eu errando aqui as coisas. Aqui é ID atual, porque é o ID atual que eu vou querer. Também na minha função lá, vamos aqui, ó, aqui é key mesmo, porque eu referenciei aqui, ó, beleza? Aqui tá ok, só que aqui, ó, é ID, beleza? Aqui eu trabalho com ID, belezinha? Então vamos lá no nosso browser fazer essa adição.
Eu estou aqui com o meu código, no banco de dados também. Vou aqui salvar, refresh, em mesmo em tela. Veja que eu tenho os mesmos registros aqui, né? Ana Paula e tal. Se eu vier aqui, ó, em deletar, vai perguntar. E aí eu deletei daqui para eu exibir aqui. E aqui eu vou também deletar. Beleza? Se eu quiser adicionar outro cara aqui, por exemplo, só para título de exemplo, a gente vem aqui e adiciona aqui e já adicionou. Se eu quiser deletar, eu vou deletar. E se eu deletar aqui também, eu vou deletar. Beleza? E veja que aconteceu um problema. Eu deletei, não existe mais aqui, porém o dado continuou. Por quê? Porque eu preciso atualizar essa renderização. Vamos fazer isso. Eu preciso vir aqui, ó, onde eu estou listando, e eu preciso criar aqui um else. Aí eu preciso fazer esse carinha para se atualizar, né? Então passar um objeto vazio. Esse cara aqui é set dados de paciente. Eu passo o array vazio, beleza? E aí agora vai funcionar como a gente quer. Se eu vier aqui, veja que ele já sumiu. Então eu já consigo tanto adicionar, por exemplo aqui, só para vocês verem, eu consigo aqui já adicionar, beleza? Já está aqui adicionando. Eu consigo vir aqui, consigo editar. Então eu vou botar aqui Alisson Suassuna. E aí eu vou atualizar, eu consigo atualizar. Também já atualizou aqui no meu banco de dados. E agora eu também consigo listar, né, que é o CRUD React. Eu consigo também deletar, beleza? Eu consigo fazer aí o nosso CRUD React. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa aí seu like, comenta aqui no vídeo para que o YouTube possa espalhar mais e mais esse canal para mais pessoas, certo? Qualquer dúvida, você pode entrar aqui nas nossas comunidades. Tem o grupo do WhatsApp, o canal no Telegram, tem um grupo no Facebook do Chipcode. Então tem aí diversas formas de você entrar em contato com a comunidade, tirar dúvidas. E aqui a comunidade é diferente. A gente realmente se preocupa com você, se preocupa em te passar um bom conteúdo e te direcionar da forma correta. Lembrando que aqui também terá o meu e-book HTML com mais de 100 páginas, gratuito, para que você possa pegar. E também o meu mini curso, onde eu crio um jogo do zero, usando apenas JavaScript, HTML5 e CSS3. Os links vão estar aqui na descrição, beleza? E o meu curso, beleza, Full Stack Turbo, que você pode adquirir aí e se tornar mais um aluno desse curso que está sendo incrível, beleza? E outro recadinho, me siga lá no Instagram, beleza? @chipcodeoficial. Lá eu mostro bastidores aqui do canal, mostro um pouco da minha vida, como é a minha vida. Muitos de vocês têm curiosidade para saber, tem perguntas, beleza? Lá, muito bacana. Então siga lá, @chipcodeoficial. E é isso aí, que Deus abençoe seus estudos, suas metas para este ano aí que está se iniciando, e que Ele possa te conceder bênçãos e mais bênçãos. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!